Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. Estou aqui com mais um vídeo, na verdade serão 6 vídeos seguidos falando acerca dos erros mais comuns nas fontes. E nesse vídeo de hoje iremos falar do primeiro erro, que é o erro do fusível, quando vai pegar uma placa e encontra o fusível aberto. Então nós iremos tratar acerca das causas mesmo do fusível aberto. Portanto, se não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreva nesse momento, ative o sininho das notificações e deixará o seu like se for a gostar desse vídeo. Sem mais relações, vamos para o vídeo. É muito normal pegarmos uma fonte, seja ela de qualquer tipo de TV ou de aparelho, e encontramos o fusível ele aberto. Pois a principal causa do fusível ficar aberto é sobrecorrente, porque o fusível ele protege o circuito, né? É um protetor que protege um circuito contra sobrecorrentes, não contra sobretensão, não. Porque se formos já ver na descrição dele, é normal, às vezes vimos ali 250 V e 3,15 amperes. Quer dizer que esse fusível só irá romper quando a corrente ultrapassar os 3,15 amperes. E essa mesma corrente ela pode ser alterada quando houver uma sobrecarga na rede elétrica. Além de haver ali uma tensão alta, também haver uma sobrecorrente. Então é nesse momento em que o fusível vai romper. O outro cenário é quando houver ali um curto de circuito, quando surgir ali um componente em curto dentro da fonte. É claro que esse curto aí vai se fazer presente também no fusível, encurtando a passagem ali da corrente elétrica, porque o curto significa o percurso mais curto que a corrente ela vai percorrer. Então, se houver um curto de um componente aqui dentro, ainda na fonte primária, é claro que o fusível irá romper. Na escala de continuidade, se formos atestar o fusível, podemos verificar esse aqui que ele ainda está em seu funcionamento. Mas se for a pegar uma placa e encontrar que o fusível ele não está medindo de jeito nenhum, significa que ele está aberto. Ou esse fusível aqui tem uma desvantagem porque é um fusível cerâmico. Portanto, há fusível de vidro que é possível notar o filamento rompido mesmo a olho nu. Portanto, esse aqui terá que colocar o multímetro para poder verificar se está em curto ou não. Se estiver em curto, quer dizer que está em seu funcionamento, porque permite a passagem da tensão do ponto A para o ponto B. Só que esse fusível está em paralelo com o varistor, com os capacitores de supressão, com os indutores, e a mesma tensão vai diretamente para a ponte retificadora. Daí é que sai já para o capacitor principal. Com isso, eu quero dizer que se formos já pegar uma placa com o fusível aberto, não podemos simplesmente substituir o próprio fusível. Primeiro teremos que analisar a linha do próprio fusível, isso é, todos os componentes que estão em paralelo com o mesmo fusível, porque se um deles entrar em curto, pode provocar ali uma sobrecorrente no próprio fusível. Portanto, este componente aqui que se chama varistor, ele protege contra sobretensões, tensões de pico. É por isso que ele sempre é projetado bem perto aqui do fusível, para que se tenha uma proteção mais ampla, porque o fusível vai proteger o circuito contra sobrecorrentes e o varistor vai proteger contra surtos, nesse caso picos de tensões, sobretensões. Com isso, se formos já virar a placa para podermos verificar o circuito, temos a entrada de tensão. A tensão vai entrar daqui, e o primeiro pino aqui da entrada de tensão vem para este ponto. Daqui a tensão vai dar um pulo através do fusível para essa outra zona. E a tensão é canalizada diretamente aqui no varistor. O outro ponto já é mais fácil de identificar, porque vem diretamente para o varistor. Com isso, se eu for atestar ou aferir este ponto com este aqui, eu vou ter o curto, porque é a passagem direta da tensão.
Assim como se eu for a colocar neste pino e testar aqui, vou ter curto. Com isso, podemos dizer que este varistor está em paralelo com o fusível. Já que o varistor trabalha sobre tensões de picos, surtos de tensões, ele em nenhum momento deve medir o curto ou deve baixar a sua resistência. É claro que quando notar uma presença de uma tensão bastante elevada, o varistor vai reduzir a sua resistência, nesse caso, medindo o curto nesses dois pontos para que o fusível ele possa morrer. Porque por mais que o fusível seja um componente que protege o circuito, ele não tem uma proteção 100% completa, porque se for receber uma tensão de 350, ele pode não abrir, permitindo que essa tensão alta entre na fonte. Então, o varistor vai pegar essa tensão alta e ele vai reduzir a sua resistência, obrigando o fusível a queimar, porque irá subir uma sobrecarga, haverá uma sobrecorrente sobre o fusível. Daí a fonte ela vai parar de funcionar. Portanto, temos que achar sempre uma resistência bastante alta nesse varistor. Repare que ele está a se comportar como um circuito aberto. No momento em que vais encontrar um valor fixo neste componente, seja de 100 mV ou 200, 300, significa que o seu valor está alterado, ele não pode mais ser usado. Se formos a ligar a placa com o varistor em curto, é claro que o fusível voltará a romper. Mas também podemos ver que não é somente o varistor que está em paralelo com o fusível. Temos também os capacitores de supressões, que é esse capacitor aqui, e também temos um outro capacitor aqui na parte de cima. É claro que aqui dentro temos uma bobina indutora. Essa bobina indutora tem um segredo. Ele vai permitir a passagem da tensão deste ponto, olha, este ponto para este outro ponto aqui. E nesse outro lado vai levar a tensão deste ponto para este outro ponto aqui de cima. Por isso que temos que achar o curto neste ponto com este aqui. E nesse outro lado temos que achar o curto daqui, neste outro ponto aqui na parte de cima. E jamais devemos achar o curto nessas duas posições, assim e nem assim. Porque se formos encontrar o curto nessas posições, significa que a linha toda está em curto e o fusível vai estar sempre a abrir. Mas como é que eu faço para identificar o curto enquanto que há vários componentes que podem apresentar o curto? É só isolar o mesmo componente para fora. Se detectarmos o curto nessas linhas aqui, em duas linhas, eu vou tirar o varistor para fora para verificar se o curto vem do varistor ou se o curto ainda está dentro do circuito. Portanto, se formos a ver aqui com mais vagar, temos outros componentes que estão aqui na parte superior. Estou a falar precisamente da ponte retificadora. Este componente tem uma função bastante relevante, que é converter a tensão alternada para a tensão contínua, porque essa fonte vai precisar de uma tensão contínua para poder entrar em seu funcionamento. Já que a ponte ela é composta por 4 diodos, é normal esses 4 diodos queimarem dentro da ponte ou simplesmente um diodo pode queimar lá dentro. E quando esse diodo queimar, pode causar um curto nessas duas linhas aqui de entrada alternada ou simplesmente pode entrar em curto geral. Isso é medindo o curto em todos os terminais do próprio componente. É por isso que o fusível vai estar sempre a romper, por mais que a gente substitua, porque há um curto geral aqui na ponte retificadora. E antes mesmo de trocar essa ponte, é claro que o fusível vai estar sempre a abrir. E para verificar, podemos colocar uma sonda negativa aqui na saída positiva da ponte e iremos medir aqui as extremidades remanescentes. Repare que não pegamos o curto aqui, aqui também não pegamos o curto, aqui também não pegamos o curto. E para completar aqui o circuito, vamos medir nessas partes aqui que é a entrada. É claro que não pode apresentar nenhum valor. Vamos verificar aqui se vamos pegar um curto. Também não há nenhum curto. Com isso, essa ponte ainda está em seu funcionamento. É só pegar uma placa dessas e eu pegar o fusível aberto e eu não encontrar o curto, assim como eu não encontrei o curto nessa fonte aqui.
Significa que o fusível ele queimou de uma forma isolada. Pode ter recebido uma sobrecorrente vindo apenas da rede e ele não resistiu. Nesse caso, não deixando uma corrente bastante alta entrar aqui no circuito para danificar os remanescentes componentes. Mas não só podemos terminar aqui na ponte retificadora, porque também temos aqui o capacitor principal. Repare que a tensão, depois dela ter sido convertida com a ponte retificadora, ela é jogada no capacitor principal. É por isso que também temos aqui um outro componente que é o MOSFET chaveador. Se esse MOSFET for entrar em curto, é claro que esse mesmo curto pode se fazer sentir aqui no capacitor principal. E quando houver o curto aqui no capacitor principal, por conta do MOSFET, esse mesmo curto vai se fazer presente na ponte retificadora. A mesma ponte retificadora pode também queimar por conta do curto vindo aqui do MOSFET, ou simplesmente pode refletir o curto vindo aqui a partir do MOSFET. E quando for a detectar esse curto, é claro que o mesmo curto também vai se fazer presente em toda a fonte, queimando constantemente o fusível. Por isso, se eu quiser um caminho mais curto para identificar o curto geral aqui na fonte primária, eu posso medir diretamente a partir do capacitor principal. Se eu não detectar o curto aqui no capacitor principal, quer dizer que não há grandes chances de o MOSFET estar queimado. É claro que também não vou dispensar aqui a chance de eu medir o mesmo MOSFET. Com isso também posso testar aqui outras entradas da ponte retificadora, porque também dissemos que pode queimar um diodo dentro da ponte retificadora. E quando queimar um diodo, o curto pode não se manifestar no capacitor e nem no MOSFET, manifestando-se apenas aqui na entrada da fonte. Por isso que o fusível vai sempre abrir. Com isso, quer dizer que não podemos em nenhum momento simplesmente pegar a fonte e substituir o fusível, sem que a gente tenha testado os remanescentes componentes dentro da fonte. Essa pequena aula vai ficar por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixar ficar o seu like. Até o próximo vídeo falando acerca dessa mesma fonte. Fui!